Reconstruir. Todos nós temos um momento na vida em que a gente precisa reconstruir alguma coisa, em que as coisas desmoronam, param de funcionar, saem do prumo, saem do rumo e a gente precisa corrigir, a gente precisa reconstruir, refazer. Esse sentimento de necessidade de reconstrução geralmente vem acompanhado de um desespero, um desespero grande, assim, uma sensação de que tudo deu errado e agora não temos mais saída. É verdade que algumas vezes algumas coisas desmoronam na vida da gente e a gente precisa voltar ao nosso equilíbrio para poder reconstruir. Nessas horas, geralmente a gente chora na presença de Deus. Geralmente a gente busca nele um apoio para que a gente consiga reconstruir. Estamos vivendo um tempo em que muitas coisas estão sendo de fato desfeitas, muitas coisas estão desmoronando, muitas pessoas estão perdendo empregos, condições estáveis de negócio, de emprego, de renda, e as coisas estão difíceis. A pandemia trouxe impactos grandes para a economia, principalmente daqueles que não são assalariados com empregos governamentais, aqueles que têm os seus salários baseados nas suas rendas ou o seu salário baseado na renda de uma empresa que precisa produzir, render alguma coisa para vender. Alguns mercados cresceram nesse momento de pandemia, então a gente vê que alguns mercados digitais, alguns provedores de serviços digitais tiveram uma expansão muito grande por conta do ambiente que nós estamos vivendo. As peças de informática, por exemplo, estão muito caras, né? Então tem alguns mercados que expandiram, outros não. Outros simplesmente fecharam vários comércios e várias dificuldades têm acontecido. E num momento como esse, a gente vê muita gente tentando outras coisas. Então hoje, por exemplo, quando a gente pega um Uber, por exemplo, tem pessoas que não eram Uber, não trabalhavam com isso. Eram professores, eram, outras profissões, decoradores, enfim, e não estão conseguindo mais trabalhar naquela área por conta da situação que a gente vive e estão fazendo alguma outra coisa para sobreviver, né? Graças a Deus que tem uma outra coisa para sobreviver. Já é, por si só, uma tentativa de reconstrução. Talvez seja uma tentativa até temporária, uma solução intermediária até atingir a solução ideal, desejada, que é voltar à estabilidade, voltar ao ponto de equilíbrio. O personagem que a gente estuda hoje é Neemias. Neemias, ele estava no cativeiro na Babilônia, ele era copeiro do rei Artaxerxes, né? O copeiro, ele era um servo, era um escravo, mas ele tinha uma posição importante, uma posição de destaque. Era ele que experimentava a comida antes de passar para o rei. Se alguém tivesse que morrer, era ele, né? Então tinha que ser uma posição, apesar de ser um servo, apesar de ser um escravo, o rei tinha que confiar nessa pessoa e ela tinha que ser fiel e ela tinha que realizar a sua função com zelo. Era o que Neemias fazia. Ele era fiel, realizava a sua função com zelo, apesar de estar no cativeiro. Olha que coisa interessante. Ele estava preso, ele estava escravizado, mas trabalhava bem. A gente tem um outro exemplo que a gente estudou esses dias aí, que é o exemplo de José, né? Mesmo sendo vendido como escravo, ele trabalhava bem, ele fazia todo o esforço para desenvolver qualquer atividade da melhor maneira possível. Seja na prisão, seja na casa de Potifar, José também fazia isso. E Neemias, ele tem essa postura, né? Ele trabalha bem, trabalha feliz, né? Na presença do rei. No entanto, ele amava e se importava com o seu povo. E os primeiros versículos
do primeiro capítulo do livro de Neemias já começam contando o que é que está acontecendo. Neemias ora por Jerusalém. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E o texto segue. É um livro gostoso de ler, porque ele narra toda uma história. A história do escravo Neemias, na presença do rei, que ouve falar acerca de alguns judeus que tinham fugido do cativeiro, estavam livres do cativeiro, tinham voltado para Jerusalém. E quando a gente está longe da nossa terra, a gente quer saber notícia. E a notícia não era boa. A notícia é que os muros estavam em ruínas e que os judeus estavam vivendo num estado de miséria. E aí ele chorou, né? Ele sentou, chorou, jejuou e orou a Deus, né? Veja, os muros da cidade destruídos têm um significado todo interessante e importante da gente entender. Naquela época, as cidades elas eram cercadas, né? E por muros que eram a segurança daquela cidade. O muro dava aquela fortificação à cidade, garantia que ninguém entrasse e ninguém saía. Se tivesse um ataque iminente a uma cidade fortificada, os muros eram fechados e os exércitos iam por sobre os muros para guerrear, né? Para frente dos muros para guerrear. Quando a gente vê alguns filmes medievais, a gente vê essa cena. Então, não estou falando necessariamente de algum texto relacionado à Bíblia. Se a gente for ver Jericó, por exemplo, as muralhas de Jericó eram grandes e famosas, e era uma cidade grande, e era uma cidade fortificada, uma cidade cercada. Então, os filmes antigos, ou os filmes das épocas medievais, retratam essa ideia. Então, aqueles muros destruídos e as portas queimadas significava uma cidade desmoralizada, uma cidade fragilizada, vulnerável, né? Ela tinha sido atacada por conta do pecado do povo. O povo caiu em desgraça por conta do seu pecado. Mas a cidade estava desmoralizada. As portas queimadas, os muros destruídos, e quem estava vivendo lá estava vivendo num estado de miséria. Não precisa ir muito longe. Se a gente vê fotos ali dos finais de uma guerra, pode ser agora, ou das guerras, da Segunda Guerra Mundial, a gente vê cidades destruídas e as populações ali vivendo como se fossem moradores de rua. É o que sobra num estado de guerra, né? No final de uma guerra. Então havia toda essa humilhação ali do povo. E o que Neemias então fez? Neemias chorou, lamentou, sim, ficou triste, se humilhou perante Deus e começou a orar. E mais do que isso, a gente vê à frente que Neemias assume um compromisso, uma atitude de ir lá e conduzir um processo de reconstrução
do muro. Eu gosto da história de Neemias, eu me identifico muito com a história de Neemias, porque a gente vendo aqui todo o planejamento que ele faz, ele vai primeiro ter ali vai orar a Deus, Deus vai mostrar uma resposta ali perante o rei, ele vai falar com o rei vai atender ali seu pedido de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros. E aí é interessante que ele chega em Jerusalém sem falar com ninguém e dá uma volta na cidade, faz um reconhecimento de tudo que havia sido destruído, precisava ser reconstruído. Então ele faz todo um levantamento de campo, e depois que ele faz esse levantamento de campo, ele vai até os anciãos da cidade e conversa com os anciãos. Quem estaria? Os anciãos seriam quem ali estaria, digamos assim, no poder, quem estaria aconselhando, né? Em não tendo um governo organizado, a gente conta com as pessoas mais velhas para dar uma opinião e nos ajudar a dar uma palavra de sabedoria de como o povo deveria se conduzir. Então Neemias fez isso, foi até os anciãos e colocou ali todo o planejamento de reconstrução, fez um plano, colocou esse planejamento de reconstrução, e a partir daí ele conseguiu sensibilizar o povo que estava lá para trabalhar e trouxe o povo para o trabalho. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho árduo. Pessoas que não estavam acostumadas a fazer obra meteram a mão na massa e foram fazer a obra junto com Neemias, e ele em 52 dias conseguiu reconstruir os muros. Eu me identifico muito com essa história. A minha formação é de engenharia, não engenharia civil, mas toda a questão do planejamento e gerenciamento de projetos, olha, Neemias ali era nota 10. É para deixar qualquer PMBOK aí no chinelo, né? Uma história muito antiga, e a gente vê que houve ali uma organização, houve um planejamento, houve um direcionamento muito bacana para realizar a função, realizar ali a reconstrução do templo. É muito importante, é muito necessário que esses planejamentos ocorram e que a gente esteja no centro da presença de Deus. Essa é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 67. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa revista tem por tema Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Então, estamos estudando alguns exemplos bíblicos e aplicando eles às coisas que estão acontecendo. Quem não vai precisar, ou já não precisou, ou já está fazendo, ou já está no processo de reconstrução no meio dessa pandemia. O título dessa lição é Neemias quando a adversidade é reconstruir, e ela foi escrita pela educadora Joyce Nogueira de Souza. Bom, observamos aqui pelo nosso texto que a primeira coisa que Neemias fez quando recebeu a notícia foi sentar e chorar, né? Somos humanos, todos nós sentimos muitas vezes decepção, tristeza, agonia, muitas vezes nos sentimos encurralados, sem saída, sem saber o que fazer. Neemias ficou triste em saber que o seu povo estava num estado de miséria, num estado de tristeza. Mas, veja, será que essa situação estava na mão de Neemias resolver? Era só ele lá resolver? Como ele ia lá resolver? Ele era um escravo, ele era um servo do rei. Como é que ele simplesmente vai sair de onde ele está, né, para ir lá reconstruir ou conduzir a reconstrução? Neemias fez o que todos nós fazemos quando estamos com um problema. Ele pediu socorro a Deus. Nós pedimos socorro a Deus quando estamos com um problema. Infelizmente, às vezes a gente só lembra de Deus quando está com um problema. Isso é muito triste, né? É muito triste que a gente tenha que ter problemas, decepções, tenhamos que ter derrotas e lutas para que a gente lembre
que Deus pode nos ajudar. Mas Neemias, ele não fez isso. Ele se lembrava o tempo todo, mas ele foi pedir socorro a Deus, porque ele sabia que se alguém poderia resolver aquela situação, era Deus. Ele não deixou de ficar triste, chateado, decepcionado. Ele não deixou de chorar. Ele botou aqui, versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por ali alguns dias. Então passou alguns dias chorando e se lamentando a respeito daquilo. E ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos exércitos. Então, o jejum aqui vai vir como um misto de um processo de adoração, um processo de humilhação, um processo de submissão a Deus. Então ele se preparou, digamos assim, para entrar na presença de Deus. Ele se humilhou, ele chorou, né? Ficou triste, mas ele jejuou e orou a Deus. Né? Ele não deixou Deus de lado. Ele sabia que se alguém pudesse resolver essa situação, era Deus. E nós? Como nós fazemos? Né? Ele tem mais uma, né? A gente geralmente, quando está com um problema, Senhor, me ajuda a resolver isso. Tem misericórdia, socorro. Né? A gente já parte para o pedido. Mas Neemias não começou pedindo. O primeiro versículo aqui que fala da oração, versículo 5, quer dizer, o quinto versículo do primeiro capítulo do livro de Neemias, ele já está orando a Deus. E ele começa orando assim: Senhor, Deus dos exércitos, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começou a orar adorando, não pedindo. Adorando e não reclamando, adorando e não se lamentando. Ele se lamentou, mas perante Deus, ele entrou na sua presença adorando, né? Prestando culto a Deus. A outra tradução diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus grande e temível, que guardas tua aliança, tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Então, assim como Neemias, na necessidade de reconstrução de alguma coisa, na necessidade de ter um grande problema para resolver, nós precisamos começar reconhecendo que somos criaturas de Deus. Deus dos céus, aquele que criou tudo, Deus criador. Né? Nós devemos a Ele honra e glória e devemos nos lembrar disso. A gente não entra na presença de um rei ou de um presidente simplesmente, dá licença, eu vou entrar. Não é assim, tem todo um protocolo a cumprir. Né? Tem vários filmes agora relatando ali a história da Rainha Elizabeth lá na Inglaterra, e a gente vê aqueles filmes ali e a gente vê que tem todo um procedimento para entrar na presença da rainha, que a primeira vez que se fala tem que chamar de Vossa Alteza Real, antes de falar e inclinar a cabeça, enfim, tem todo um protocolo e todo um processo, digamos assim, de submissão que precisa ter para entrar na presença da rainha. Tem todo um protocolo para entrar na presença do presidente, de um grande chefe de Estado. E na presença de Deus, a gente já entra reclamando? Ora, não é assim. Precisamos prestar a Ele honra e glória, independente da situação em que nós estamos vivendo. Reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Então, antes de qualquer pedido, precisamos adorar e cultuar a Deus. Quando nós adoramos e cultuamos a Deus, sentimos a sua presença e percebemos a presença de Deus. Só isso já nos deixa mais tranquilos e confiantes. Então precisamos adorar. Nós precisamos adorar porque nós precisamos nos sentir bem com Deus. Né? Então, aí depois disso que Neemias foi
suplicar, né? No versículo 6. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro de noite e dia por teu povo de Israel. Ouve minha oração, Senhor. Olha do alto, né? Olha só, eu preciso da sua atenção. Ouve minha oração, né? Ele está suplicando, mas como se ele estivesse já sentindo a presença de Deus. A adoração o deixou confiante, né? E a gente sabe que a gente pode contar com Deus para resolver os nossos problemas. A gente sabe aqui, mas às vezes a gente precisa saber aqui no coração. Saber no entendimento, muitas vezes não resolve nada, porque a gente sabe, mas não age como se soubesse. E isso não nos leva a lugar nenhum. A gente precisa entender do nosso coração que Deus pode nos ajudar, que Ele é poderoso. Davi, ali no meio do seu socorro, ele louva a Deus. Lá no Salmo 28, 7, o Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o meu coração, ele me ajuda. E meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com meus cânticos. Confiança em Deus é o que a gente precisa ter. Neemias conseguiu enxergar com os olhos da fé que Deus iria atuar naquela situação. Ele sabe que Israel está daquele jeito por causa do pecado. E ele mesmo, no versículo 6, faz aqui, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, se incluiu, que interessante, né? Temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, veja que Neemias, ele entende que o povo de Israel está sendo disciplinado porque pecou, está fazendo ali confissão de pecados, para conseguir alguma coisa. Não, ele está na presença de Deus, está enxergando com os olhos da fé que Deus pode resolver aquela situação, aquela reconstrução e se colocando na presença de Deus. Pede a Deus, né, que dirija os seus passos e lhe dê vitória. E aí a oração, ele vem dizendo o que era para fazer, que eles não fizeram, porque que eles pecaram, né? O texto todo, o livro todo, é um livro bem interessante de ser lido, é bem bacana o livro de Neemias, mas a gente está focando aqui no processo de reconstrução, no processo de como essa reconstrução se deu. Então o primeiro passo, o primeiro item aqui da lição, adoração e culto a Deus, foi o que Neemias fez. Antes de você colocar a culpa em Deus, reclamar com Deus, né? Primeiro, preste culto e adore a Deus. Isso vai te deixar melhor, vai te deixar sentindo melhor e você poderá se sentir confiante para falar com Deus e poder colocar aos seus pés, né, o seu problema. Assumindo uma atitude é a segunda postura. Olha que interessante. Primeira atitude de Neemias foi lamentar e chorar, né? E depois ele foi lá, prestou o culto, né? Se humilhou e viu que precisava agir. No meio de problemas, no meio das confusões que a gente enfrenta pela nossa vida, muitas vezes a gente fica reclamando, choramingando, mas não percebe que isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada ficar reclamando, não vai resolver nada ficar choramingando, falando que não está certo, que não está bom, que não vai resolver nada. Precisa agir. Os problemas, eles podem ser resolvidos, né? Mas a gente precisa levantar para fazer alguma coisa, né? Tem que agir para reverter o problema. A gente ora, clama a Deus, mas ele não pode ficar sentado, parado, esperando que o que foi destruído seja reconstruído, assim, por um milagre. Eu vou ficar parado aqui, Deus vai fazer tudo para mim. Eu gosto muito da passagem de Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, né? Porque ele chega lá e já tinha enterrado Lázaro, e já se enterrava colocando numa caverna uma pedra na frente.
E Jesus chega e manda que o pessoal remova a pedra. E depois chama Lázaro e o ressuscita. Ora, se Jesus era poderoso para ressuscitar Lázaro, por que ele não removeu a pedra? Por quê? Né? Por que ele mandou as pessoas fazerem? Eu acho bem interessante essa colocação. Isso foi algo que já me chama a atenção há mais de 23 anos. Né? Por que Jesus não removeu a pedra se ele fez o sobrenatural? Não era mais fácil para ele fazer o natural, fazer uma força a mais? Era muito mais discreto, vamos dizer assim, do que trazer alguém do mundo dos mortos. Precisamos tomar uma atitude. Não adianta, não é possível que você queira um resultado fazendo absolutamente nada. A gente precisa agir, precisa tomar uma postura. Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer, se você fizer alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa, é provável que você continue chorando. O rei Ataxerxes, que era para quem o Neemias trabalhava, percebeu que Neemias estava triste enquanto servia. Olha, isso era arriscado para Neemias. Aparecer triste na presença do rei era arriscado. Estava experimentando as comidas que o rei ia comer, né? E se alguém morresse, tinha que ser ele. Então, aquilo ali era arriscado. Mas ele, como ele era fiel e exercia o seu trabalho com alegria, a aflição do seu coração, né, pelo sentimento do povo, fez com que ele de fato ficasse triste, né? E o rei viu a tristeza dele, entendeu que tinha um negócio errado, se importou com a sua dor, né? Veja, alguém que está sempre alegre, sendo escravo, sendo empregado, sendo serviçal, com um trabalho humilde, com um trabalho simples, não tem problema, mas se aquela pessoa está todo dia feliz e um dia ela parece triste, você vai ficar incomodado. E o rei ficou, né? E aí ele aproveitou esse momento e pediu ao rei para que fosse, para que fizesse alguma coisa. Lá no segundo capítulo, né? O rei me disse, versículo 2, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por quê? Porque ele não podia estar triste na frente do rei. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me ao rei, que me pedes agora? Não, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê à tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Veja, o rei prontamente atendeu. Ele podia estar mentindo, ele podia estar fugindo, né? Mas o rei foi favorável a ele. Com a permissão do rei, a Neemias foi e começou a fazer um plano de reconstrução dos muros, de trocar as portas que estavam queimadas, porque aquelas marcas ali eram marcas de humilhação, eram marcas que entristeciam o povo, eram marcas que traziam miséria. Eu já vi situações, cidades em que alguma parte da cidade não foi reconstruída depois de uma guerra, de um problema, para que o povo lembrasse que houve aquele período e que aquele povo saiu daquela situação por aquele motivo. Tem na Europa alguns lugares assim que não são reconstruídos para que o povo lembre que aquilo ali aconteceu. Aquela cidade destruída estava ferindo
o coração de Israel. Né? Então veja, vida de oração de Neemias, atitude e planejamento. Se a gente continua lendo aqui, ele vai até a cidade e ele chega na cidade e olha o entorno, ele faz todo um planejamento para reconstruir. Né? Quantas vezes eu e você oramos por um certo propósito, por uma certa meta, sem saber realmente o que a gente queria de Deus. Muitas vezes a gente ora para Deus pedindo misericórdia, pedindo que Ele atue, mas não diz o que a gente quer. O que a gente quer? Como a gente quer tentar fazer aquilo ali? O que Deus está me dizendo, o que Deus está te dizendo para agir resolvendo aquele determinado problema. Muitas vezes os muros que a gente tem que reconstruir são relacionamentos, casamentos, relacionamento familiar, saúde física, saúde emocional, vida espiritual, né? E não há nada que esteja destruído que Deus não possa construir. Ele pode reconstruir qualquer coisa. Agora, a gente tem que ter a determinação de construir, de reconstruir, de fazer algo, né? E que vá, de fato, fazer com que aquilo ali resolva, aconteça, né? Precisamos pedir a Deus de forma bem direcionada o que a gente quer, né? O próprio Cristo, no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 8, diz assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e todos os que batem, a porta é aberta. Peçam e receberão, procurem e encontrarão. Quem bate a porta é aberta. Quem procura, acha. Então, procurar é uma ação, bater a porta, pedir alguma coisa a alguém é uma ação. Precisa ter ação. Então, irmãos, a gente precisa agir. Isso é muito importante. Neemias agiu. No momento que Deus abriu a oportunidade para colocar a situação para o rei, ele agiu. E no momento que o rei perguntou o que ele queria, ele orou. Ele orou a Deus, Senhor, me ajuda agora, sei lá como é que foi a oração dele, mas imagina ali, Senhor, me ajuda agora a responder de forma sábia. E ele acertou com o rei um determinado prazo, e ele foi, e ele fez a obra de reconstrução e voltou. O terceiro tópico da nossa lição falando dos impedimentos na reconstrução. Neemias fez todo um plano de reconstrução. É bem legal olhar aqui que ele cita que a partir do versículo 11, cheguei ao Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, aí conta, né? Conta ele foi à noite e olhou, não falou com ninguém, dois ou três poucos homens, né? Não saiu falando não. Ele fez um planejamento. Como vamos fazer? Como podemos fazer? Né? E depois que ele fez aí, que ele teve argumentos para ir falar com os anciãos, ele foi falar no final. Né? Então veja que ele fez todo o seu planejamento e foi declarar. Então lhes declarei como a boa mão do Senhor estivera comigo, versículo 18, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Então veja que ele fez todo um planejamento bacana, foi bem legal. Né? Só que, como tudo que a gente busca fazer, principalmente no reino de Deus, alguém se levanta para atrapalhar, alguém se levanta para se opor,
alguém se levanta para colocar obstáculo, para zombar, para dizer que faz melhor, mas não faz. Não é isso? Você não passou por essa situação? É normal, infelizmente é normal. Sempre que a gente chega para uma igreja, a gente deve chegar com a disposição em somar. Não mudar tudo, não fazer do meu jeito, mas somar. Mas muitas vezes ninguém está fazendo uma determinada coisa, você resolve agora, eu vou fazer isso aqui. Fala com o pastor aprova e você mete a mão para fazer. E quando você mete a mão para fazer aquilo ali, aí vem, não, porque o fulano sabe fazer melhor, porque o ciclano já tentou e não deu certo, porque você não conhece a igreja, porque você não conhece isso, e vai colocando uma série de obstáculos à construção. Né? Algumas pessoas sempre se levantam para tentar impedir a obra de Deus. Não é a minha, não é a sua, é a obra de Deus. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, irmãos, isso acontece. Neemias 2,19 fala assim, mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós, com desprezo, e perguntaram o que estão fazendo. Então, estão se rebelando contra o rei? O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então eu lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Veja, não estou fazendo uma obra minha, estou fazendo uma obra que Deus mandou. E se eu estou fazendo uma obra que Deus mandou, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que começar a fazer. E as coisas no meio do caminho, quem organiza, quem faz funcionar é Deus. Quem dá o êxito na missão é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós não devemos nos intimidar. Nós não podemos nos intimidar com os obstáculos que aparecem à frente. A oposição sempre vai existir. Quando a gente faz a obra de Deus, o diabo não gosta e ele se opõe, ele se coloca contra, ele tenta destruir. Quando a gente está tentando ali reconstruir a nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, se tiver um problema de relacionamento familiar, saúde física, mental, né? Finanças, o inimigo fica bravo, ele não quer deixar as coisas ir à frente. Mas a gente tem que ter atenção. Não devemos temer, pois quando Deus decide nos usar, não devemos temer. Ele age poderosamente em nossas vidas, a fim de concluir o projeto que Ele mesmo colocou em nossos corações. Eu vou colocar um exemplo bem prático aqui. Esse canal é algo que entendi de Deus que era para fazer. Comecei a ouvir ou ter essa ideia, né? Essa vontade, a ideia que virou vontade, que aperta o coração da gente, começou lá no finalzinho de 2017. E eu fui enrolando e deixa, até que no final do ano passado Deus apertou um pouquinho mais e eu comecei a fazer, né? E a gente entende que é da vontade de Deus e mete a mão no arado e vai trabalhar. E quando a gente coloca para trabalhar, obstáculos acontecem, é natural, acontece. Mas a gente não pode temer. As nossas vidas têm que estar na mão de Deus. Neemias 2:20, na tradução da revista está assim, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Israel. Vocês não têm parte nisso aqui. Deus vai nos dar êxito. Veja que Neemias está entusiasmado com falar promessa porque não veio escrito, né? Mas ele está entusiasmado ali com a obra que Deus colocou no seu coração. Ele sabia que Deus ia dar a vitória, né? E ele precisava entusiasmar aquele povo para realizar a obra. Ele precisava que o povo entendesse que a obra não era do Neemias, a obra era de Deus. E quem ia dar vitória era Deus. Quando ele apresenta aos anciãos, né? Olha, então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo.
e também as palavras que o rei falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Não podemos deixar de lado a obra que Deus coloca no meu coração, no seu coração para realizar. Realize. Comece simples. Busque melhorar, busque reavaliar, planeje o que vai fazer. Deus coloca em nossos corações os planos, as formas e o jeito de fazer. Sempre vai ter opositor, sempre vai ter quem se lance contra, mas Neemias se colocou ao lado do povo e botou a mão na massa para reconstruir os muros. Ele esteve junto com o povo o tempo todo na construção. Tem um texto aí, uma parte na frente, que relata que o povo começou a sofrer ameaças de ataques, né, de outros povos ali, e aí eles trabalhavam com uma colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. Todos trabalhando desse jeito, Neemias também, né? E Neemias, ele vai e intensifica as suas orações, pedindo forças e livramento a Deus. Cada vez que um problema maior aparece, Neemias dobra seu joelho e fala com Deus, ora a Deus, né? E ele consegue conduzir aquele povo, liderar aquele povo na reconstrução do templo, e a obra sai, enfrentando todos os obstáculos. Obstáculos que não são contra Neemias, são contra Deus, porque a obra é de Deus, né? Não era algo que Neemias queria empreender para depois colocar lá, muro de Neemias construído na data tal, né? Sob a direção do fulano. Ele não quis fazer isso não, ele estava fazendo a obra de Deus. Em 52 dias, Neemias conseguiu levar o povo a reconstruir o templo. Neemias ensinou e reconstruiu também a perspectiva de mudança de vida do seu povo. No meio dessa reconstrução, o povo se animou. O povo aprendeu que precisava agir. Sabe, muitas vezes a gente chega numa comunidade carente, até eu já vi isso em igrejas, em comunidades carentes, em que o povo espera alguém vir fazer as coisas. Não faz. Tem que formar liderança. Esse povo tem que entender que eles têm que botar a mão e fazer. É com eles mesmos. E Neemias fez isso com aquele povo que estava lá. Voltando do cativeiro, olha, vocês podem, vocês conseguem, vocês vão reconstruir o muro comigo. Eu vou estar aqui junto com vocês, mas vocês vão reconstruir. E nessa reconstrução, não foi só a reconstrução do muro que aconteceu. Foi a reconstrução do muro e da vida daquelas pessoas. Com certeza Neemias teve oportunidades de testemunhar de Deus. Na realidade, quando ele chegou lá, ele já testemunhou. Mas ao longo da reconstrução, ele pôde testemunhar várias vezes. E com certeza aquele povo pôde entender qual foi o pecado que tinha cometido e qual era a necessidade urgente de voltar a estar na presença de Deus. Neemias assumiu um compromisso com Deus na reconstrução do muro. Ele pediu a Deus que ajudasse e Deus, tá bom, você vai lá fazer a obra, né? É a famosa missão bumerangue. Pediu a Deus e recebeu de volta, né? Ele se preocupou como estava a situação dos muros e Deus colocou a oportunidade nele de ir lá coordenar a reconstrução dos muros. E ele foi, assumiu esse compromisso com Deus e foi e construiu o muro. Vida de devoção de Neemias fez com que ele atingisse essa situação, né? Mas para isso ele precisava confiar, precisava estar louvando e orando, entregar nas mãos de Deus, pedir sabedoria, direção e visão do Senhor. Deus dá a visão dele para qualquer um. O que eu devo fazer? Como vai ser a minha vida? O que eu preciso fazer para estar no centro da sua vontade, Senhor? Ele vai falar com você, diretamente com você, sobre o que ele quer para a sua vida. Neemias estava pedindo a visão de Deus para aquilo tudo. E Deus
o orientou e o direcionou para a reconstrução dos muros. Para pensar e agir. Como você tem reconstruído muros de sua vida espiritual, conjugal, relacionamento, familiar, saúde física, saúde emocional ou até financeira. No meio dessa pandemia, eu digo mais, como você tem reconstruído todas as suas coisas. A nossa vida, né, teve que ser reinventada, refeita, reorganizada. A gente vive agora de uma forma diferente e olha, precisamos buscar viver saudavelmente, de uma forma diferente, mas de uma forma saudável. Como nós temos reconstruído nossas vidas no meio dessa pandemia. Como eu tenho me relacionado com as pessoas, como eu tenho estado em igreja com os irmãos, como eu tenho feito a vontade de Deus. Neemias precisou levantar ali o povo para entender que o muro tinha que ser reconstruído, mas não era Deus que ia reconstruir, nem eram os babilônios que iam lá reconstruir, era o próprio povo que precisava reconstruir. Não devemos desanimar, nem desistir por obstáculos que venham a surgir. Sempre que a gente bota a mão na massa para fazer a vontade de Deus, os obstáculos aparecem. E aparecendo, eles nos desanimam. Normal. Ok? Mas não se desanime. Coloque-se na presença de Deus. Faça que nem Neemias. Para cada problema, coloque na presença de Deus. Oportunidade do rei. O que você quer que eu fale? Ó, Senhor, me orienta aqui. Me diga o que eu vou falar. Agora, para que isso tudo funcione, o ponto-chave é o relacionamento diário com Deus. Viver um relacionamento diário de Deus. Precisamos viver sempre adorando a Deus e relacionando com Ele. Deus precisa nos ajudar, que Deus nos ajude, porque sem a força, sem a sabedoria, sem o ânimo dele, nós não conseguimos nada. Que Deus nos ajude a estar sempre no centro da sua vontade, ouvindo, com os ouvidos bem atentos para ouvir a sua vontade e fazer a sua obra. E olha, meteu a mão na obra para fazer, vai vir obstáculo. Vai vir irmão da igreja muitas vezes querendo atrapalhar. Vai vir muita gente boa dizendo que está tudo errado, que vai dar errado, que não é assim. Se é a vontade de Deus, faça da melhor maneira possível. Busque estudar, busque entender, busque planejar, busque ver quais os pontos de falha nesse meu planejamento, mas faça a vontade de Deus. Você será feliz, porque Deus nos dá essa felicidade. Deus é a nossa felicidade. Amém.